Enquanto a primeira turma do Supremo Tribunal Federal realiza o julgamento, com o resultado já definido, da suposta tentativa de golpe, no Senado, um ex-assessor de Alexandre de Moraes está abrindo a caixa preta e expondo provas das ilegalidades praticadas pelos gabinetes do ministro no TSE, enquanto estava na Corte Eleitoral, e no STF. Antes de falar sobre as provas, porém, eu preciso mostrar mais uma clara evidência do quanto o chamado jornalismo da Globo é tendencioso, para não dizer outra coisa. O ex-assessor ao qual eu me refiro é Eduardo Tagliaferro, que chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE no período em que Moraes presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. A Globo fez questão de noticiar quando, por exemplo, no dia 22 de agosto de 2024, Tagliaferro foi ouvido no inquérito que apura não as ilegalidades mostradas nas conversas vazadas no ano passado, mas o vazamento das conversas. A Globo fez questão de noticiar novamente quando, em abril de 2025, Tagliaferro foi indiciado pela Polícia Federal, aquela que hoje é comandada por Andrei Rodrigues, o indicado de Lula nessa mesma investigação. Tagliaferro esteve novamente nas manchetes da Globo apenas alguns dias atrás, no dia 23 de agosto, quando Moraes pediu a extradição dele por supostamente atuar contra a investigação de atos antidemocráticos. No mesmo dia, o Jornal Nacional noticiou que a Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gonet, que foi indicado por Lula com o apoio do próprio Moraes, denunciou Tagliaferro sob essa mesma narrativa. Bom, ontem, dia 2 de setembro, a Comissão de Segurança Pública do Senado ouviu Eduardo Tagliaferro, que aproveitou a oportunidade para mostrar diversas provas materiais guardadas por ele de irregularidades praticadas nos gabinetes de Moraes no STF e no TSE. A Globo precisava noticiar o acontecimento, mas deu um jeito de manipular a narrativa para tirar completamente o foco daquilo que realmente interessa. Para começo de conversa, os jornalistas da casa nem se deram ao trabalho de escrever a matéria. Eles pegaram apenas o conteúdo da BBC. Mas o principal ponto está na forma como a história foi contada. Olha só a manchete. Tagliaferro, quem é o ex-assessor do TSE usado por bolsonaristas para rivalizar com o julgamento no STF? E a manipulação não está só na manchete. No texto da matéria, o foco está no fato da sessão no Senado ocorrer em paralelo ao que foi chamado por eles de histórico julgamento de Jair Bolsonaro. Quanto às denúncias feitas por ele nessa sessão, há uma brevíssima menção e ainda considerando apenas que foram afirmações feitas por Tagliaferro contra Alexandre de Moraes, mas todas as provas apresentadas por ele durante a sessão foram absolutamente ignoradas na reportagem. É como se não existissem. Na sequência, o espaço foi inteiramente dedicado à descrição das acusações contra Tagliaferro, que são justamente a versão de Alexandre de Moraes sobre a história. Bom, a Globo escondeu, mas eu fiz questão de separar aqui uma pequena amostra do nível das provas que foram apresentadas por Tagliaferro no Senado. Veja só. Se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022, e não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram, tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas, eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonet. Agora, eu imagino que você esteja se perguntando o que essas provas representam e o que acontecerá daqui para frente. Bom, na teoria, de acordo com a legislação brasileira, essas provas representam elementos mais do que suficientes para o impeachment de Alexandre de Moraes e, pelo menos, a abertura de uma investigação contra ele mais aprofundada sobre as ilegalidades praticadas. No entanto, na prática, com base no que temos visto ao longo dos últimos anos, essas provas representam mais uma oportunidade para que a maioria dos atuais senadores sejam omissos e se acovardem diante do papel que deveriam desempenhar, mais uma oportunidade para que a corporação comandada por Andrei Rodrigues demonstre que está sendo usada para fins políticos e mais uma oportunidade para que Alexandre de Moraes intensifique a sua perseguição contra
o próprio Tagliaferro e tantos outros. Eu sei que o cenário parece desanimador, mas, sinceramente, eu acredito que não adianta cultivar uma utopia. Na minha visão, é preciso aceitar a realidade e passar a pensar no que é possível fazer a partir dela. E você, o que pensa sobre isso? Me conta aqui nos comentários.